Boa noite, meu nome é Rodrigo Brenner da Silva Penha, eu sou estudante de Design Industrial da UDESC, estou na terceira fase e essa é a minha apresentação da prática projetual em Design Industrial 2. Essa matéria foi orientada pelos professores Alexandre Amorim dos Reis e Flávio Antero Viana dos Santos. O nome do meu projeto é Cadeira Brenner. Começando pelo briefing do produto, sobre o mercado. O grupo que compõe o grupo dos clientes consiste nos moradores e decoradores contratados por estes moradores. Eles buscam assentos sofisticados e de alto padrão para completar a sala de jantar, mais especificamente a cadeira de jantar. O contexto do mercado é que há uma pluralidade de modelos, então há diversos produtos com diversos estilos diferentes e materiais envolvidos e processos de fabricação. Poucos produtos, uma minoria dessa variedade, faz uso de materiais nobres e são montados por métodos tradicionais. A meta em relação ao mercado é fabricar uma cadeira que se destaque entre as demais, entregar um objeto único com traços simples, porém elegantes, que remetam ao estilo como mid-century moderne, o estilo japonês e o estilo minimalista. Também deve ser um assento funcional e prático. Agora, em relação ao uso. É uma cadeira de uso individual, a fim de garantir conforto e praticidade para o usuário, que busca se sentar ao redor de uma mesa de jantar para momentos do dia a dia, como refeições, atividades de lazer e trabalhos breves. Ela pesará em torno de 15 kg, permitindo uma facilitada configuração pelo ambiente. Além disso, a sua forma e os materiais utilizados vão permitir uma limpeza e manutenção facilitada. A limpeza não requer mão de obra especializada ou equipamentos complexos, podendo ser feita manualmente com itens de fácil acesso. E em relação à manutenção, também não há muitas restrições. Apenas cuidados básicos com materiais, né? Já que é madeira e um estofado de couro. E esses materiais não podem ser expostos a elementos abrasivos, radiação solar ou altas temperaturas. Agora, em relação ao perfil do usuário. São os moradores e convidados desses moradores, adultos e jovens adultos, integrantes de todo o espectro de gêneros e pertencentes à classe A. Utilizam o ambiente por momentos de curto a médio prazo, como refeição, trabalhos curtos e socialização. Apreciam móveis refinados de alta qualidade com esse design mais moderno. A expectativa é que eles se sintam orgulhosos do produto que têm, que achem ele atrativo e compatível com a proposta decorativa do ambiente e que também achem ele funcional e confortável. Agora, a comunicação. É muito importante que o objeto seja convidativo ao uso. Isso pode ser dado por meio de uma aparência mais clara de suas peças e da função de cada uma. Também é importante que ele comunique conforto. Isso pode ser dado por meio de formas anatômicas, no caso ali a inclinação do encosto, a presença da espuma no assento. Também ele deve comunicar durabilidade, deve comunicar leveza a partir da redução do volume de materiais, e também deve comunicar uma estética nostálgica, ao mesmo passo que inovadora e moderna, que é justamente essa junção que eu trouxe de três estilos diferentes. É importante que ele comunique resistência, por isso que tem essa imagem aqui dessa junção muito presente na marcenaria fina. E também é importante que ele comunique contato com a natureza. Então, preservar, né, os aspectos naturais dos materiais, as características e as propriedades da madeira. Agora, em relação à produção. O principal material utilizado é a madeira maciça de jacarandá do Pará. É uma madeira de lei colhida de uma árvore que é típica do norte brasileiro, uma árvore de madeira nobre, né? E em relação ao estofado, ele é preenchido com uma espuma D28, que sustenta até 70 quilos, e revestido com couro preto. Esse couro preto pode ser natural ou sintético de microfibra. O acabamento superficial da madeira será com verniz incolor e inodoro. Dessa forma, será mantido, né, as propriedades da madeira, nesse caso, o tom dela, o odor, mesmo que fraco dela, e a sua textura. O processo de montagem será feito com as técnicas da clássica marcenaria fina e o produto será entregue montado ao público-alvo.
Outro detalhe é que as medidas da cadeira são baseadas na Katakana Dining Chair, e ela tem essa base assim bem espaçosa de 520 por 520 e essa altura de 760. E aqui nessa imagem não mostra, mas a altura do assento é de 46 centímetros, no caso 460 milímetros. Agora, em relação à comercialização. O contato será entre o consumidor, a loja de distribuição ou a rede de comercialização do Dairy Studio e o Dairy Studio com o fabricante. Também será fornecido, né, ao consumidor um catálogo do fabricante para que ele escolha qual a origem do couro será utilizada na produção. No caso, ele poderá escolher se quer de origem animal, é o couro legítimo, ou couro sintético de microfibra. A venda será feita a partir de unidades, uma por uma, possibilitando a escolha mais precisa de quantos produtos o consumidor deseja comprar. Agora, em relação à pós-venda, todos os produtos possuem um ano de garantia contra defeitos de fábrica diretamente com o fabricante, mas também tem a garantia legal de 90 dias prevista pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Porém, não há garantia para o mau uso do produto pelo consumidor. Então, essa questão da manutenção e da restauração fica por parte dele ou de especialistas contratados por ele. Mas também será possível que ele negocie com o fabricante, caso ele precise de um requerimento de alguma peça em específico, por exemplo, um encosto novo. Também será dado, junto à cadeira, um manual de descarte adequado, caso não seja possível um conserto. Assim, a cadeira poderá seguir na divisão de lixo sólido, permitindo com que a reciclagem da maior parte do material seja possível. Agora, os painéis semânticos. Por meio de colagens digitais, foram montados 3 painéis semânticos que serviram de ferramenta imagética de apoio para a gente ter uma melhor indicação visual, né, uma melhor visualização do projeto, tanto nessa parte de apresentação do briefing quanto na parte de geração de alternativas. Então, aqui tem um estilo de vida, que no projeto informacional foi pesquisada uma persona, então foi deduzido como seria o estilo de vida dessa persona. É uma pessoa que se preocupa com o que ela compra, ela tem essa rotina mais tranquila e em alguns momentos do dia a dia ela está em volta, né, nesse ambiente que é a sala de jantar. Então aqui tem 3 situações, tem uma dela tomando um café da manhã sozinha, tem uma dela socializando com amigos em uma grande refeição e tem outra dela trabalhando um curto trabalho na sala de jantar. Agora o painel da expressão do produto, justamente qual visão, né, que o produto vai passar, qual expressão ele vai passar. Então aqui tem essa expressão de tranquilidade, de contato com a natureza, de um momento de refeição, né? Algo assim mais saudável e algo mais confortável. Agora o painel de tema visual. Aqui tem essas texturas de madeira, então tem aqui o próprio tom do jacarandá do Pará, tem a textura do couro, tem também aqui essa imagem abaixo que é esse detalhe de encaixes de madeira muito presentes na marcenaria fina, e essas imagens de 3 salas de jantar com essas estéticas próprias de cada uma, mas mostrando o que todas elas têm em comum, que é esse conforto e esse ambiente mais íntimo. Depois desse projeto informacional, foi feito uma geração de alternativas, iniciando-se então um projeto conceitual. Então, começou com a elaboração de sketches explorativos, foram no total 41 esboços rápidos, com tempo dedicado de 3 minutos para cada um e um intervalo de 30 segundos entre eles. Primeiramente, se desenhou as cadeiras concorrentes nessa primeira linha, depois foi feita uma combinação aleatória de algumas peças, e a partir disso foi desbloqueado os desenhos em massa, né? Então foram no total 41 esboços, como vocês podem ver aqui. Agora a seleção de alternativa, escolheu-se uma dentre as 41 alternativas e foi feito um desenho mais nítido desse modelo. Após isso foram feitas algumas alterações em ângulos, em peças, e foi se repetindo essas 2 últimas etapas até chegar na alternativa final. Então aqui está o primeiro sketch, depois ele mais nítido,
algumas alterações com anotações que eu fiz. Chegou nesse sketch um pouquinho mais elaborado, mas até ele foi alterado no final. Então aqui tem a alternativa final. Foram consideradas questões como o conforto, então foi adicionado esse encosto um pouco maior, né, para ter uma maior superfície de contato, uma maior superfície de apoio nas costas. Foi retirado também o apoio lateral, o apoio de braço, assim fica mais prático de se mover na cadeira, né, e também fica mais inclusivo para todos os portes de tamanho. Aqui tem um render manual da cadeira, mostrando justamente os tons que estarão presentes nela. Então tem aqui o tom de jacarandá, tem esses tons do couro, né? Também tem esse ambiente, que no caso é uma simulação de como é que ela poderia estar disposta em uma sala de jantar. E aqui está um desenho de ergonomia, né? De uma pessoa de em torno de 1,75 m sentada na cadeira, de como é que ela poderia estar. E também como que a cadeira iria ficar posicionada em relação a uma mesa de 75 centímetros de altura. Então foi feito o detalhamento técnico. Nessa parte do trabalho foi decidido quais seriam os encaixes e as junções da cadeira. Também foram decididas as dimensões e os ângulos. E primeiro foi feito um desenho de conjunto, depois uma perspectiva explodida e depois o desenho de peça por peça. Aqui está o desenho de conjunto com esse corte lateral. Aqui a perspectiva explodida, explorando justamente os encaixes que serão feitos na produção. E aqui as peças. Agora, concluindo o trabalho, a cadeira de jantar Brenner é envolta em estilo, versatilidade, resistência e elegância. Primeiramente, seus materiais nobres tiveram suas texturas naturais conservadas e respeitadas, contribuindo para uma impressão de contato com a natureza brasileira e toda a sua grandiosidade. Quanto à sua fabricação, além do uso de materiais especiais, houve uma cuidadosa manipulação deles, então foi graças à marcenaria fina. Além disso, ela promoveu maior durabilidade e um melhor acabamento do produto final. Já em relação à sua forma, vocês podem ver que é uma pluralidade, né, de estilos. Tem um estilo americano, tem estilo europeu, tem estilo japonês. E justamente por conta dessa combinação, a cadeira é harmônica com diversos ambientes, diversas salas de jantar e agradável para a maioria dos gostos. Além disso, ela se revela uma cadeira versátil e confortável para diversos momentos do dia a dia. Sendo assim, a combinação de todos esses fatores resultaram em uma cadeira eficiente e elegante que cumpriu muito bem com as metas propostas durante seu desenvolvimento. Aqui estão as referências bibliográficas e obrigado pela atenção.